Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos ao segundo encontro assíncrono, o módulo 2, né? Gostei muito de ver a participação do pessoal, mandando e-mail, WhatsApp, conversando, interagindo ali pelo site. É muito importante, além de ser importante para o curso, né, para validação do curso de extensão e para obtenção do certificado, é também para mim, né, é um incentivo, né, uma alegria, dá uma animada, né, reanima as origens da, da formação, né, como filósofo, né, essa coisa de esse caminho, né, como foi trazido já no módulo 1, né, de fazer essa tradução da linguagem entre a poética e a ciência, né, como é a filosofia, e essas interações acabam dando, então, esse gás, assim, né, para esse momento, né, da minha formação, e essa formação que está sendo feita aqui, essa incursão, né, acaba botando mais gasolina aqui essa incursão, né? Então, hoje vamos ao módulo 2 e a gente vai ver, então, essa questão que é o sonhador de palavras. Bachelard vai fazer, então, nesse capítulo, alguns devaneios sobre o devaneio, né? E um tipo de devaneio, né? Ele vai olhar para uma nuance em específico. Ele vai olhar para as palavras, né? E trazer as suas, através da sua fenomenologia, né? Do seu jeito, né? Do seu método escolhido, ele vai olhar então para como germinam as palavras no ser, né? Alguns tipos, né? Algumas potências das palavras, tá? De início, eu trago aqui mais uma vez, me perdoem, repetir, mas é que é bonito demais. Manuel de Barros, né? O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros, nosso poeta, 1916, 2014. A gente pode ver alguns traços da poesia de Manuel de Barros como o Bachelard bem observava, desculpem, a respeito, parece até que Manuel de Barros leu Bachelard, né? Ou ao contrário, né? Eu não gosto de comentar, de pensar que é possível explicar a poesia, porque é a poesia que explica o mundo, né? Alcança mais as verdades nossas, né? As subjetividades, mais do que as explicações mais claras, né? A poesia consegue penetrar essa germinação
essa criação humana, lá onde tudo vai começar a ter sentido, né? Onde a gente vai dar sentido às coisas, a poesia vai descer até lá. Então, o máximo que a gente pode é falar sobre si a partir do que vê do que sente ao ler uma poesia, né? Ou como a gente já viu no primeiro módulo, o poeta, ao escrever, ele realiza então uma transposição, né? A transposição da escritura. E a gente ao ler, a gente faz essa segunda transposição. E pela escrita poética ter esse caráter profundo, né? A gente consegue, então, se comunicar através dos símbolos, através dos arquétipos evocados, através das palavras tão bem em estado de repouso, tão bem adormecidas, tão bem acordando em seus estados mais primitivos, primordiais, em seu bem-estar, né? A gente pode dizer. E essas palavras, então, elas se comunicam direto com as profundezas, né? Que é o que acontece quando a gente escuta uma música também, né? E aqui o Manuel de Barros, me pareceu que ele cairia muito bem para início, né, dessa nossa parte da incursão, que é sobre as palavras, como o Manuel de Barros sonhava o seu uso das palavras, né? Ele não gosta das palavras fatigadas de informar. Isso me remete ao que Bachelard vai dizer na introdução do seu livro A Psicanálise do Fogo, onde ele vai dizer que a gente não vai aprender nada naquele livro. Que quem dera, né? E como um amigo comentou aqui no primeiro módulo, ele tem uma estilística, né? Ele tem um estilo muito cativante, né? Muito inspirador, né? Seu estilo poético. E ele nos faz pensar por essa ânsia pela aprendizagem, né? Aprendizagem e ensinagem. E o repouso, né? Simplesmente o fato de prazer, onde está. E esse livro da Poética do Devaneio, Bachelard vai, inclusive, colocar ele sobre o arquétipo da ânima, né? Sobre o signo da ânima. Vou ler aqui o que está na contracapa, né? E como é de bom método, quando se termina um livro, reportar-se às esperanças que se nutriam ao começá-lo, vejo que mantive todos os meus devaneios nas facilidades da ânima. Escrito que foi em ânima, gostaríamos que este livro singelo fosse lido em ânima. Entretanto, para que não se diga que a ânima é o ser de toda a nossa vida, gostaríamos ainda de escrever um outro livro, que desta vez seria a obra de um ânimos. Bachelard, então, faz esse apelo nas suas obras poéticas para que não seja uma leitura utilitária, né? Uma leitura da vida prática, uma leitura sobre o arquétipo do ânimos, que é essa força, essa energia psíquica ascensional que vai dar origem, então, à virilidade, a Apolo, né, aos objetivos, a flecha, né, o sentido espetacular da iluminação para dar luzes. É simplesmente o repouso, né, a aceitação do que se lê enquanto se lê, quase que uma espécie de meditação, né? Enfim, dada essa introdução, pequena introdução, vamos seguindo então aqui para nossas primeiras nuances, né, observadas, então, né, por mim, né, nessa obra. Vou botar aqui a nossa trilha sonora, que hoje é de Black Alien. O pessoal gostou de Maria Bethânia, vamos agora Black Alien. Então,
a gente vai perceber, eu vou perceber que dos traços importantes desse módulo 1, onde ele vai sonhar as palavras, é a sexualidade das palavras, né? Para Bachelard, toda palavra é sexuada, né? Para ele, não existe um gênero neutro, pelo menos não por muito tempo. Para Bachelard, as palavras têm essa potência, né? Entre que vão ser ou masculinas ou femininas, né? O importante aqui é a gente pensar não o masculino e o feminino no seu ideário do imaginário, né? Enquanto germinador de um tipo de força, né? Simbólica. E a gente não confundir com a pessoa, né? Com o ser e questões de gênero, né? Mas no plano social, né? A gente vai olhar, então, essas palavras masculinas e palavras femininas nas suas energias psíquicas, né, digamos assim, como se estivéssemos olhando para uma palavra, ela fosse um, um ser, né, físico, que vai ter uma, uma sexualidade voltada, então, ou para a virilidade ou para o repouso, né, do feminino, tá? Para Bachelard, então, toda palavra é dotada de um núcleo feminino. Tá? Toda palavra tem, né, a sua origem no feminino. Tá? Quando a gente encontra uma palavra masculinizada, ou quando a gente pega uma palavra no feminino e masculiniza ela, para Bachelard se deixa de sonhar ela. E o contrário, quando se pega uma palavra e se feminiliza ela, ou se pega uma palavra em sua feminilidade, a gente se permite, então, sonhar. Tá? Onde que a gente vai chegar aqui? A gente pode pegar alguns exemplos mitológicos para iluminar um pouco essa questão, como, por exemplo, a mitologia grega, né, de onde o início do mundo onde se tem como início do mundo o caos, né? Caos, a partir do caos se vai ter então outros deuses, né? E os primeiros filhos de caos, como ele vai ter seus filhos, né? O caos tem seus filhos a partir de como se fosse um organismo unicelular, né? De uma reprodução assexuada, ele simplesmente gera, né? Ele vai ter duas filhas, né? Inicialmente, a Erebo e Nix. A deusa Nix também é a deusa mãe, né? A deusa mãe Nix é a deusa Baba Yaga também de outras culturas, né? Para quem está mais familiarizado com a Baba Yaga. E a Nix, Baba Yaga, então, é a deusa da noite, né? Enquanto Erebo é a deusa das sombras, né? Então, a gente vai ter do caos, primeiro, o surgimento da noite e das sombras. E a partir dos filhos, então, de Erebo e a deusa Nix, se vai ter, então, a luz e o dia. Então, a gente pode notar que, pela mitologia grega, né, a gente vai ter, pela noite, a origem do dia. É o que Gilbert Durand vai trazer na sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, a respeito da noite, né? Que a noite, ela tem a sua existência garantida, se for, né? Vamos dizer, fica melhor. Enquanto que o dia, ele surge a partir da noite. A gente não se imagina um dia assim à noite. Agora, a noite, ela existe por si só, ela tem a sua existência, né? Garantida, tá?
Então, enquanto a gente pode notar que a nix, a noite, ela antecede a existência do dia, então a gente vai notar que a feminilidade, ela antecede a luz, ela antecede o sol, né? Ela antecede a palavra. Por quê? Como no outro encontro já tinha trazido essa relação do que é visual com a palavra, aqui a gente também pode pensar a partir dessa relação, né? Se tinha a noite, onde nasce, onde brota, né? Onde se vai ter a luz, então se tem um núcleo feminino, tem uma antecedência feminina. Tá? A gente já vai aos pouquinhos tentando se fazer mais claro, né? No caso, eu tentando aos pouquinhos, à medida dos slides aqui, a gente vai tentando se entender, tá? Os slides não são a melhor forma, né, para essa tipo de comunicação, mas como a gente está nesse mundo virtual, acho que os slides acabam dando um pouquinho, guiam um pouquinho, né, o nosso encontro assíncrono e dá até uma atenção para a escrita, né? Então, e eu também não sei colocar o vídeo maior, né, e os slides menores, assim, fica a minha imagem aqui fica pequenininha, mas a gente consegue, né, dar essa atenção ao que é falado, né, mais do que o que está no slide, mas os slides, então, servem aqui também de um guia, tá? Enfim, dado esses parênteses, a gente vai, então, chegar a esse ponto aqui. Bachelard vai ver que as palavras de devaneio, então, elas são da ordem do feminino, tá? Porque o devaneio, a gente vai seguir agora usando aquela metáfora, aquele exemplo que eu utilizei do que está abaixo, né, dessa fronteira do subterrâneo, né, que está abaixo aqui, que tem o subterrâneo, e a gente tem essa fronteira aqui, onde essa terra por onde germina, né, por onde nasce a consciência, né, por onde vai vir a luz, que as palavras de devaneio, elas estão aqui nessa terra aqui, né, bem fértil. Só que para alcançar essa terra fértil aqui, as palavras que tocam essa profundidade são as palavras femininas, né? Que é onde as palavras que sonham, tá? As palavras que não têm uma significação concreta, né? Não são signos, tem a sua existência mais imaginária, mais simbólica, tá? Elas vão dar sentido às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos, a tudo, né? Essas palavras que alcançam a profundidade, elas que vão dar sentido, tá? Essas palavras de origem onírica, né? Essas palavras que alcançam o núcleo da germinação, essas palavras que vão descer até o subterrâneo e perceber as forças, né, o que se quer realmente ver. Essas palavras para Bachelard, então, elas são, como estão aqui, elas são femininas, né? E para tocar, aliás, quando se pensa nessa descida, a gente pensa que, na verdade, essa descida aqui é uma descida em direção à intimidade, né? A intimidade das coisas, a intimidade do mundo, a intimidade nossa, a intimidade de como eu vejo o mundo, a intimidade a partir do que se quer saber, né? Eu quero entrar na minha no que eu estou sentindo hoje, né? A gente não vai dar uma direção para baixo, assim como uma flecha, né? É um processo um pouco mais de repouso, né? E aquilo vem e você vai escrever sobre, né? O devaneio ele tem esse caráter poético, né? Nesse estado de repouso,
esse caráter escrito, aliás. Como o devaneio tem esse caráter, é preciso, então, estar em repouso para se acessar, então, aquilo que a ânima, né, que a profundidade feminina do ser quer dizer. Tá? E aí o devaneio consegue fazer essa comunicação, né, entre a ânima e a superfície, né, do ego, né, da consciência. É essa linguagem, esse caráter feminino, né, de núcleo, caráter nuclear da palavra, nuclear feminino da palavra, que torna possível a comunicação mitológica, né, entre os tempos. Né? A gente vai ver que a mitologia, ela tem uma outra estrutura, né? Ela não é, a gente não pode olhar para uma mitologia, por exemplo, a partir do nosso olhar como se olha uma crônica, né? Para uma história de início, meio e fim. A mitologia, ela vai dar sentido, ela vai trazer sentido pelas palavras, o sentido simbólico, né? Cada palavra, por mais que a gente reconte uma mitologia, que a gente não está usando a mesma palavra que foi utilizada de certa forma, mas a luz, né? Aquele entre a luz e a sombra está ali naquela mitologia, naquele conto, né? Aquele mito. Então, cada palavra tem um sentido muito forte no mito. Assim como os três porquinhos, né, que a gente pode pegar a questão dos lobos, né? Do lobo, quando ele derruba a casa, né? Dos porquinhos ali, aquele gesto, né? A gente vai pensar numa germinação, né? Naquilo ali como o surgimento da palavra, né? Como o surgimento, como o evocador de sentidos, tá? Aquele gesto ali de derrubar é o que dá sentido, é o que vai dar sentido, é o que a gente vai fazer através desse gesto, a gente vai compreender outras coisas, né? Essa, inclusive, é a linguagem da criança, né? A criança, quando lê o mundo, quando ela escuta histórias, ela não vai se apegar na ideia de início, meio e fim. Ela, inclusive, vai querer repetir muitas e muitas e muitas vezes uma mesma história, né? Por exemplo, a minha filha, ela pede toda noite que eu conte uma história para ela dormir. Os Três Porquinhos é uma delas, né? Ou às vezes eu tenho que inventar uma, ela pede alguns personagens. É muito interessante isso, porque ela pedir o personagem X, o personagem Y, revela, né? Traz para ela, né? A gente adulto já se leva muito para o conceitual, já vai querer entender, interpretar outras coisas, né? Mas para ela, aquilo ali, ela vai vendo a atuação, né? O movimento simbólico desses personagens no mundo, né? O que são esses personagens, que gesto, o que nasceu, o que faz, qual vontade nela faz com que ela queira ver aqueles personagens, né? O que ela queira ver os porquinhos, que ela queira ver o lobo, né? Atuando, que ela queira ver a derrubada da casa, né? É justamente esse último ponto de ver cada elemento, cada símbolo, né, que uma história, um conto, um mito, né, tem, é justamente isso que faz com que a criança se interesse, né, por essa história, né, por esse mito, por esse conto, tá? E essas palavras dos mitos, né, dos contos, elas estão em sua germinação, né? Elas estão vindo desse núcleo feminino, né? Onde tudo dá mais sentido do que fecha, né? Como é uma linguagem conceitual, né? Onde a gente tem aquela palavra e se vai tentar definir toda uma rede de coisas como aquela palavra, né? Ela vai reduzir, né? O mito, ele é o início, é o primeiro esboço de redução do simbólico.
tá? A gente vai partir de toda uma imagem, né, de todas uma constelação de imagens, de símbolos, de arquétipos, tentando dizer que querem dizer algo. A gente vai começar reduzindo, né? Porque aquilo ali é muito perdido, é caótico para nós, né? E a gente vai dar um início de ordem, né? Que vai surgir, então, a Nix, né? E a sua irmã, a Sombra e a Noite, vão surgir para depois começar a iluminar. E aí daí que vai surgir o mito, né? Daí que irão surgir os contos, tá? Então, as palavras têm esse núcleo lá do feminino, né? Da noite, da sombra, e é justamente ali é o mais podemos pensar, não vou dizer que é, mas talvez seja o que a gente alcança como a imaginação do feminino, talvez seja onde a gente mais seja capaz de se aprofundar, né? Talvez seja o máximo que a gente chegue, talvez seja o máximo do abstrato, né? Ou o máximo que a gente pode chegar perto da compreensão das primeiras imagens, né, que surgem na psique. Tá? Então, a partir disso, a gente vai ter esse conceito que é o hermafroditismo, né? Hermafrodito, ele é um personagem mitológico, né, filho de Afrodite e Hermes. Tá? Hermes é deus de muitas coisas, né? Deus dos ladrões, do comércio, mas ele tem principalmente o caráter de comunicação, né? Já foi comentado no módulo 1 isso, mas relembrando, ele faz essa comunicação entre os deuses e os homens, né? E ele vai ter, então, um filho com a deusa Afrodite, né? A deusa do amor, né? E a partir disso, a partir de Afrodite e Hermes, então a gente vai ter o Hermafrodito. O Hermafrodito vai ter, na mitologia, normalmente tem muitas versões, né? Mas a grande questão é que a partir do encontro com uma ninfa, né, que se apaixona por Hermafrodito, eles fazem e ela seduz ele não quer nada com ela, ele se joga num lago, ela se joga num lago, chama ele para nadar, ali, e ela agarra ele, ele pede, manda as águas agarrarem ele e ela faz ali então a união para que eles nunca mais se separem. Então ficam aí nesse ser dois seres em um ser só, né? Com duas sexualidades, né? Vai ter o masculino e o feminino num ser só. Na biologia, né, hermafrodita é uma espécie que possui, né, os dois órgãos, né? Os dois órgãos reprodutores. Tá? E aqui eu trago essa passagem interessante inclusive da Simone de Beauvoir, que Bachelard traz, né, trazendo como Simone de Beauvoir estava um tanto desapontada, né, com a filologia. A filologia, essa questão do gênero das palavras, mantém uma atitude algo misteriosa. Todos os linguistas concordam em reconhecer que a distribuição das palavras concretas em gêneros é puramente acidental. Contudo, em francês, a maioria das entidades são do gênero feminino, beleza, lealdade, etc. Bachelard vai dizer que o etc. aqui atrapalha o exemplo, né? E vamos concordar, mas a questão é que a própria Simone de Beauvoir, na sua obra, se eu não me engano, é o Segundo Sexo, traz essa questão da sexualidade das palavras, né? Onde se não vai ficar desapontada com essa linguística, né? Que não via que não considerava a sexualidade das palavras como ela foi trazer, né? Que o feminino, né? Como pode isso ser acidental, mas essas palavras, essas entidades, né? As alegorias serem femininas, né? Beleza, lealdade,
a doçura, né? Como pode essas coisas serem feminino? Seria um acaso? Ela já questiona, né? E Bachelard vai fazer, então, os seus devaneios sobre essa sexualidade das palavras, né? E vai dar vai trazer essa alfinetada da Simone de Beauvoir, né? A partir dessa linguística. Tá? Bachelard vai trazer essa questão que nas palavras, nessa origem sonhadora, né? Nessa origem, nesse brotar onírico, as palavras vão ter um cruzamento hermafrodita, tá? E do hermafroditismo e da anfibologia, tá? Elas vão portar, pelo nascimento, esse caráter que pode ser, né? Pode gerar o feminino, o masculino, mas vai trazer esses dois órgãos à sua possibilidade, né? E, por isso, as palavras por portarem, né, esse caráter, essa propriedade hermafrodita, ela vai ter esse caráter de ambiguidade, né, que é a anfibologia, né? Você pode pensar na questão do anfíbio, né, que vive nas águas e na terra, né? Então, a palavra, enquanto onírica, ela é ambígua, né? Ela carrega mais de um sentido, ela não vai ter aquele quero dizer isso. Quando a gente vai ler uma poesia, eu lembro de na escola, às vezes, ter questões de o que tal pessoa quis dizer e ter certo ou errado, né? Sobre uma poesia. A gente pode ter em relação a algum signo, né? Algum conceito, a gente pode tentar compreender, mas em poética, as palavras surgem não com essa intenção de ser isso ou aquilo, né? Mas elas que vão agir, o leitor que vai sentir aquilo, que vai fazer essa transposição, é o leitor, então, que vai dar o sentido, né? E compreender a seu modo aquela palavra, tá? Inclusive, estava escutando aqui o rap do Black Alien, né, de fundo. Ele utiliza muitas imagens poéticas, né? Um artista que eu gosto muito, é um rapper, e às vezes na música acontece isso de o cantor trazer, né, o compositor trazer algumas imagens, algumas palavras, né, a partir do seu devaneio, e se fazer aquela interpretação de dizer, ele quis dizer isso, não, ele não está falando daquilo, ele está querendo dizer isso. Mas é justamente isso que eu vou questionar aqui, né? Porque como o Bachelard nota muito bem essa propriedade, né? Essas propriedades, né? O hermafroditismo e a anfibologia, a gente não pode segurar a poesia e querer dizer que ela significa isso ou aquilo, né? Aquela música, aquele poema, ele vai ser transposto por mim naquele momento que eu estou escutando, que eu estou lendo, e pode ter outro sentido para mim. E isso é totalmente comum e até desejável, né? A gente, quando escreve, eu sou músico também, quando eu componho, a intenção não é que eu quero dizer algo, né? Eu tenho uma coisa para dizer aqui, eu vou dizer, eu vou escrever e vou compor. Mas não é que o outro entenda, que eu queira que o outro entenda aquilo ali, né? Eu vou dizer, o outro vai entender, vai transpor a sua forma. Às vezes é uma linha que vai dar sentido, que vai brotar, né? Que vai comunicar o meu devaneio e não o poema todo. E essa linha basta, né? Aquele único verso ali é capaz de faz com que a gente queira escutar uma música só para escutar aquele verso ali. Inclusive, isso é uma das características das poesias, né, que Bachelard traz. Uma linha faz com que a gente queira conhecer
uma poesia inteira, queira ficar lendo, queira reler, queira escutar a música de novo e de novo. E às vezes a gente não percebe, né? Às vezes isso vai tão fundo que a gente não é capaz de reconhecer o porquê que está ouvindo aquela música ou aquele poema de novo, né? Tipo, simplesmente vai e desce e vai escutar de novo e vai escutar de novo, tá? Então, como é uma linha, essa é uma linha para mim no momento da escrita, estou usando como exemplo, pode ser que seja uma linha não tão significante, ou melhor, pode ser uma linha secundária do que eu queria dizer, mas ela pode tocar o fundo do outro, né? Do leitor depois. Pode ser que eu esteja falando a respeito de, como eu escuto o Black Alien aqui, ele fala a respeito da sua dependência química, né? Às vezes ele fala algumas questões diretamente ligadas à sua doença, como ele mesmo diz, e para mim me toca igualmente, mas não respeito à dependência química, né? Que no caso não tenho, né, em relação à drogadição, né? Mas me toca, que diz respeito às outras questões particulares. Como isso é possível? É justamente por esse caráter ambíguo, hermafrodita das palavras, né? Esse caráter onírico que faz sonhar outras imagens, que faz sonhar outras possibilidades, né? Aqui eu trago essa frase de Bachelard que é um pouco provocativa, né? Começa-se por falar errado e acaba-se no gozo da união dos contrários. Pode me remete a uma aprendizagem de uma língua, a início de uma poesia, ou aquelas músicas, poesias que estão brincando com as palavras, entre aspas, erradas, e a partir dessas palavras erradas, a gente vai brincando e vai dando outros sentidos, né? Vai criando mundos a partir dessa palavra que o mundo do conceito traria como errado, né? A gente pode... Black Alien faz uma brincadeira assim na música dele. Presidentes são temporários, meu despertar temporão. E faz essas brincadeiras com as palavras, né? Que é muito comum na poesia, né? A gente vai ver o teatro mágico, para quem gosta, Chico Buarque, enfim, referências nacionais, né? Onde eles vão fazer muito essa brincadeira com as palavras, com o silêncio das palavras, com aquilo que as palavras não dizem, vai fazer as palavras dizer outra coisa. A mesma palavra, ela é capaz de dar outro sentido no meio de uma poesia, né? Fazer aquilo ali guiar para lá e não para cá. Fazer aquilo ali ter um sentido feminino e não um sentido masculino. Ou o contrário, ter um sentido masculino e não um sentido feminino. Tá? Então, a gente vai ter essa nuance aqui agora para dar uma viajada, né? A palavra é o germe de uma vida. Eu trago essa imagem aqui que mexeu, né, comigo no momento de preparar os slides, porque Bachelard nos fala em lentidão embrionária. O nascimento de uma palavra, né, ela carrega essa lentidão como o nosso próprio nascimento, né, de 9 meses, né, que a gente vai ter outros seres nascendo mais rápido, ou coisas que a gente cria mais rápido também, objetos, mas a palavra ela vai ter essa lentidão, ela não surge, né, para Bachelard nesse simples site, né, nesse simples estalar de dedos, ela vai tomando forma, né, ela vai encontrando seu espaço no mundo, né, ela vai abrindo espaço para o mundo, ela vai deformando o seu espaço no mundo, tá? Como
como essa planta aqui que então nasce lá daquele nosso terreno, daquela nossa terrinha que a gente trouxe no primeiro modo. Vamos levar essa imagem, né, até o último modo. Então ela vai surgir devagar, né? E vai ter, então, o seu repouso feminino. Então, ela vai ter aqui embaixo, né, esse repouso, a deusa Nyx e me fugiu o nome, da deusa das sombras, por baixo aqui. Então, ela vai vir desse repouso totalmente feminino. Ela tem a origem repousante. A gente repousa nas palavras, a gente não ataca com as palavras, né? Quando se quer descer a profundidade poética. Por quê? Lembrando o outro modo, o Bachelard vai nos falar em bem-estar, né? Que nós somos um bem-estar. A gente nasce, né, de um bem-estar primordial, que é o útero feminino. E ali a gente experimenta já, né, o nosso valor, que é ser um bem-estar, né, na filosofia bachelardiana. Então, o nosso valor para Bachelard, como bem-estar, como repouso, vai ser transposto à nossa ideia, à nossa linguagem, né? A palavra também vai ter essa origem. Então, repousante, né, para a gente descansar nas palavras e não ter aquela utilidade, as palavras não ter um objetivo, mas sim esse devaneio, esse encontrar sentido, essa inutilidade, né, onírica das palavras. Assim como a poesia, a música, o filme, o videogame, as pinturas, né, todas as artes, como um colega nos trouxe aqui num comentário, todas essas possibilidades de devanear, que as artes, né, trazem principalmente, elas vão fazer a nossa descida, a nossa imersão para borbulhar em nós, assim, essa vontade de descer e encontrar a nossa palavra, encontrar as nossas emoções. Então, e isso não é de um aspecto útil, então, né? De um aspecto inútil, é do aspecto do irreal. Alguns vão dizer, mas aí o inútil tem essa utilidade, é justamente esse paradoxal, que é o que nos encanta, né? E que a gente acaba que a nossa cultura acabou, não vamos dizer perdendo, não vamos falar perdendo para a falta de uma palavra melhor agora, mas que é o mundo do encantamento, né? Se a gente quer se reencantar, então é preciso esse irreal. A gente vai dizer o mundo do desencanto, né? Das luzes, do iluminismo, né? Iluminar tudo, mas a gente não vai conhecer as nossas profundidades, aquilo que a intimidade, né? Não sou só isso que eu mostro aqui na câmera, né? Eu tenho minha intimidade nas minhas formas de ver o mundo e que eu só posso conhecer eu comigo. Não tem como eu pedir para alguém vir. Inclusive a gente pode pensar aqui como a psicanálise, né, inaugurou as culturas ocidentais, essa descida às nossas palavras e procurar os seus reais sentidos e não simplesmente olhar a superfície, né, e ver o comportamento, faz isso, faz aquilo. Não, a gente vai descer lá e cavocar lá na origem dos sonhos, lá na infância das palavras, a nossa forma de ver o mundo. Tá? Então, a palavra, a gente pode ver ela nesse repouso feminino, né, tendo o seu nascimento lento, em direção à sua potência masculina. Essa verticalização que o Bachelard vai trazer na sua obra, né? Ela tem esse sentido de crescer e de ir lá na frente, né, cumprir a sua missão.
masculinidade, então, para Bachelard, a energia masculina, a pulsão, ou a vitalidade do masculino, tá ligado, então, a esse objetivo, né? Ao que é a flecha, né? O que é de luz. Então, lá no topo, né? Aquilo que ergue, que inclusive a psicanálise também vai trazer muito bem na imagem do pai, né? Do órgão da genitália masculina, né? Para cima, em direção, né? Aos céus, né? Ao apontar para frente, a manter a espécie, né? Aquele órgão pra, da esperança da perenidade, mantendo a humanidade com os filhos, né? Assim a gente vai se procriar. E aqui eu não tinha esse slide inicialmente, mas foi trazido nos comentários, né, a questão da alteridade. Eu não trago no mesmo sentido da pergunta, mas eu trouxe esse conceito, essa palavra, porque Bachelard traz nesse capítulo a mulher como uma figura sensível da alteridade. Inclusive, é a própria Simone de Beauvoir, né, que vai trazer, né, a citação de Simone de Beauvoir. Vou ler aqui, então, para vocês, né, na página 33. Logo após essa fala aqui da filologia, né, Bachelard vai dizendo, etc., então encurta um pouco a prova. Mas um tema importante da feminilidade das palavras está indicado no texto. E aí, então, Bachelard vai dizer, a mulher é o ideal da natureza humana. E, abre aspas agora, Simone de Beauvoir, o ideal que o homem põe diante de si como outro essencial, ele o feminiliza, porque a mulher é a figura sensível da alteridade. Isso porque quase todas as alegorias, na linguagem como na iconografia, são mulheres. O outro, né, o outro idealizado, segundo a Simone de Beauvoir, então, o outro essencial, aquilo que a gente quer, que a gente idealiza no outro, né? Eles têm sempre aspectos, ele é feminilizado, né? Ele é doce, né? A gente não quer o outro como um monstro, né? Aquele outro que vai nos atacar, aquele outro que vai vir contra a gente quer feminilizar, né? A gente quer, vamos pensando aqui na ordem do psíquico, tá? Não vamos confundir aqui o psíquico com o social, a gente vai tentar penetrar então nessas palavras para pensar na ordem de energias, tá? Então, essa feminilização do outro, essa passividade que a gente quer, essa pacificação da relação, né? A gente vai, então, segundo a Simone de Beauvoir, projetar, né, no outro, essa feminilização. E, então, aí, quando a gente feminiliza, a gente vê que a gente torna o outro a mulher, né? E é por isso que para Simone de Beauvoir, por isso não, né? Eu vejo assim, que ela vai trazer a questão da alteridade, né? Que a Bachelard vai trazer esse outro pronto para a relação, né? Como a figura, a mulher, então, ela é essa figura pronta para a relação, né? Então, ela vai ser a figura, a imagem da alteridade, né? E assim, a mulher é o ideal da natureza humana. A gente vai nascer do útero, né, do feminino, e vai, na verdade, para Bachelard, então, essa verticalização que a gente tem, a gente pode confundir, então, o ideal é o homem. Não, o ideal é, por essa via, usando agora de via sintética, né, via harmônica, dramática, enfrentando o Deus Cronos, encontrar, então, o repouso,
que a gente quer é, novamente, como diz na psicanálise, o útero, né? Encontrar o nosso repouso no mundo de novo, que a gente é, novamente, um bem-estar. Então, para Bachelard, a gente vai ter, então, a gente pode pensar aqui, fazendo uma nuance, né? Devaneando a partir das questões de Bachelard na nossa incursão, pode ver uma imaginação dramática, uma imaginação harmônica, que vai colocar um obstáculo na frente para vencer, que no caso são sempre personalizações do tempo, da morte. A gente vai colocar esse obstáculo para vencer ele e seguir. A gente vai fazer, colocar de novo e seguir. E para encontrar o nosso repouso. Esse é o drama, né, desse tipo de imaginação que Johann vai trazer. Talvez a gente possa perceber por essas escritas bachelardianas dessa obra, essa imaginação dramática. É uma boa pesquisada, né, mais profunda se a gente quiser, né? Então, agora a gente vai entrar como essa volta, né, do feminino, masculino, da verticalidade, né, do feminino, energia masculina, a gente quer, no fim, unir, né? A gente quer ser um só. A gente quer harmonizar as energias, né? Integrar as energias do feminino e do masculino, do real e do irreal, não respectivamente, né? Do masculino, do real, do que é solar, com o feminino, com o que é lunar, com o repouso, com o irreal. Tá? A gente vai ter, nesse tipo de, segundo o Gilberto Durand, já fazendo um link, né, a outra obra, a esse tipo de imaginação, Durand vai denominar, então, como eu já trouxe, a imaginação dramática, a imaginação sintética, que procura harmonizar. A gente vai ter muitos dramas cósmicos, né, onde o Sol casa com a Lua, né, o feminino com o masculino, ou de várias outras ordens que, de alguma forma, vai querer casar o Sol com a Lua, essas duas energias, né, o dia com a noite, o claro com o escuro, né, que são as duas pontas, né, os dois extremos, né, que a imaginação pode alcançar, né, o máximo da profundidade noturna, né, com o máximo, ou o cume, né, do mundo, que é o dia, que é o nosso sol. Né? Então, a gente vai encontrar esse início, que a gente brota e já vai encontrando esse masculino, vai surgindo e vai tentar encontrar de novo, né? Nasce, né? Vem do escuro, né? Do pó, e volta e nasce e volta, que é, inclusive, é o mandamento da deusa Nix, né? A vida, morte e vida, Baba Yaga. A gente vai ter, então, a gente vai se encontrar com esse mito do andrógeno, né? O androginato primordial, que é vir dessa androginia e voltar a ela, né? O mito do andrógeno, segundo a mitologia grega, vou tentar uma explicação, não sou mitólogo, mas consiste no seguinte: Zeus queria derrotar Cronos, né, que era o que mandava no universo, né, vamos falar uma linguagem mais simples. E para isso, ele tentava e não conseguia, né, não pensava um jeito. E a deusa Gaia, né, tem a ideia de libertar alguns seus filhos que estavam lá no Tártaro, né, que é onde ficam as almas penadas, para Zeus libertar alguns, incluindo o Ciclope, que é aquele que faz as armas para o Ciclope de um olho só, aquele que faz as armas para os deuses. Zeus conseguia esses reforços, né, para derrotar Cronos e os titãs. Né? E Zeus, então, com a ajuda de Gaia, consegue derrotar
e se torna, né, o novo mandante do universo, né, o novo patrono. Só que aí, nesse momento, quando Zeus toma o poder, ele trai a Gaia. Se não me engano, ele manda alguns de seus filhos de volta para o Tártaro cuidar dos titãs que ele manda para lá. E a Gaia, se sentindo traída, então vai criar esses seres andrógenos, que são seres de 4 braços, 4 pernas, e com os 2 sexos, né? Eles são seres que já estão unidos, né? Já vem assim, e eles vão se multiplicar pelo mundo e vão tentar, mais tarde, derrubar Zeus do seu trono. De certa forma, vingando, podemos pensar a Gaia. Só que Zeus, então, ao enfrentar, né, os andrógenos, seres andrógenos, ele vai mandar Apolo dividir eles no meio, né, não aniquilar, não matar os andrógenos, mas dividir eles no meio. Então, daí vai vir o Andro, que é o homem, e Gino, que é a mulher. Então, eles vão viver, esses seres vão sofrer bastante, né? Porque eles vão ficar tentando, eles não conseguem viver sozinhos. Apolo vai fazer umas modificações ali, que as quais eu não me lembro muito bem, mas a gente pode pensar de certa forma que, de qualquer maneira, que eles vão tentar se unir, né? Androginia para poder se manter, né? Isso é a androginia, o mito do andrógeno, né? Ele vem aqui, Apolo reparte, eles estão tentando se procurar para se integrar. Então a gente pode pensar no ser, nessa jornada psíquica nossa, como uma jornada psíquica das palavras, quem sabe. O fato é que para Bachelard, a gente vai ter essa característica presente nas palavras, né? As palavras são andrógenas, né? E como para Jung, inclusive, também a psique é andrógena, né? Afinal, a gente vai conseguir utilizar as 2 energias, né? A energia masculina e a feminina, né? Todos os seres. Afinal, também, a gente vem, né, do cruzamento, né, do óvulo e penetração do espermatozoide no óvulo, né? A gente vai ter o X e o Y. Enfim, aí já vamos penetrando numa área que não é a minha, né? Então, as palavras, então, elas carregam essa androginia primordial, tá? Para Bachelard. E aqui eu trago essa citação muito interessante. A dureza masculina da palavra silêncio se deve talvez ao fato de lhe darmos a forma imperativa. Silêncio, diz o mestre, que quer que o escutemos de braços cruzados. Mas quando o silêncio traz a paz a uma alma solitária, sente-se que ele prepara a atmosfera para uma alma tranquila. Eu, particularmente, né, consegui me conectar muito a essa citação, porque é bem essa característica do silêncio masculino, né, daquele silêncio imperativo, o silêncio do rei, né, que pede o silêncio para falar. E então a palavra silêncio parece, então ela tem uma conotação viril, né? Ela tem essa potência para fora de violenta até. Mas aí a gente vai adentrar outras linguagens mais repousantes, femininas, né? De mais doçura, a gente vai encontrar esse caráter repousante também, né? Da palavra silêncio, onde a gente vai meditar, né? Um silêncio, encontre o silêncio e medite, né? De alguma forma, silenciar a mente, colocar um silêncio nos lugares corretos de uma música, né? Que a música é essa harmonia entre o ataque do som e o silêncio feminino, não esse silêncio, né, que corta
o outro, né? O silêncio feminino, ele é esse silêncio de alteridade, né? De respeito, né? De acolhimento do outro, né? E aí a gente vai chegar em outra questão, que são a respeito de ver as palavras como espécies de remédios. Hoje a gente já vê, né, algumas, nessa onda Instagram, tive muitos trabalhos que utilizam um pouco da linguagem poética para formar uns trabalhos mais terapêuticos, não tão tradicionais, que vão falar, né, do uso das palavras e tudo mais. O Bachelard vai também adentrar, né, nessa ordem para ver que o uso das palavras é algo a ser mais bem pensado, mais bem sonhado, e não se fazer o uso das palavras em suas formações pejorativas. Bachelard vai dizer que não, que a palavra não nasceu para isso. Ela foi sonhada, tem o seu maneirismo positivo. Ela é uma forma de remédio. A gente utilizar certas palavras provoca, né, uma ressonância, alguma repercussão psíquica, né? Mas a gente faz, Bachelard vai, inclusive, vai dizer que ele faz constantemente uma faxina, né? Fazia a sua faxina das palavras para utilizar elas positivamente, né? Para ver quais que fazem bem, né? Para o ser. Se a gente pensar na palavra como remédio, a gente sabe que um remédio pode fazer mal, né? De usar aquela palavra e não é aquilo que a gente precisa, não é? A gente vai usar aquele remédio, não é aquilo que a gente precisa. Se a gente pensar nas palavras, a gente pode pensar também dessa forma. Inclusive, Johann vai trazer na sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário alguns povos que pensavam a palavra dessa forma, né? Dessa forma terapêutica, dessa forma de cura, onde algumas palavras vão ter força, inclusive para cura, para curas físicas também, né? Para curas psíquicas, curas físicas. E a gente não precisa ir num lado tão profundo, tão místico, mas a gente pode pensar em simples palavras cotidianas que fazem toda a diferença, como um pedido de desculpas, né? Que a gente fica, eu particularmente, né? Gosto, né? Desse acolhimento, né? Como as palavras fazem toda a diferença, né? Ultimamente, né? Foi mais trazida a importância do eu te amo, né? Do falar para as pessoas o que se sente. Então, não precisa ir muito longe, muito fundo para perceber, né, o onirismo, né? Elas estão no cotidiano, né? A gente tem em toda palavra que a gente usa o núcleo feminino. Elas brotaram na nossa consciência por essa vontade amorosa, né, de falar. De pensar lá na infância, quando a criança vai aprendendo a falar, ela vai se encantando, né, com algumas palavras. Olha que legal! E vai experimentando no mundo. Vai usar a palavra esperar e vai falar, né? Espera, para ver o que acontece, né? Vai ver as ressonâncias, as repercussões no outro, vai ver o que causa no mundo aquela palavra e vai usar, às vezes, muito em contextos que não são bem, que elas não encaixam, inclusive, né? E aí a gente vai lembrar lá daquela citação de Bachelard, começa-se por falar errado e acaba-se no gozo da união dos contrários. A gente então vai lá na infância experimentando a germinação das palavras e vai amando elas e vai fazendo. Eu gostei dessa palavra, essa palavra vai fazer parte do meu vocabulário. A gente vai amando, né, a força de
das palavras, a força que elas provocam no mundo, e vai conhecendo as suas potências, né? Para onde, o que elas causam, e elas vão fazendo parte dessa nossa linguagem, desse vocabulário, e elas vão ter repercussões profundas e até imóveis, né? Colocando um pezinho um pouco para fora agora do meu entendimento, mas da minha área, né? Se eu não me engano, é Lacan que vai falar sobre algumas palavras que portam sentido para o ser, né? Eu, por exemplo, tenho algumas questões com a palavra cliente. Se usar a palavra cliente, eu já fico não fico muito bem. Assim, eu prefiro usar outras palavras, né? Que não cliente. Inclusive na psicologia se vai dizer, né, para não usar paciente, mas cliente. Eu penso, mas e eu, né? Eu não poderia, se eu fosse psicólogo, a cliente para mim, eu teria que me tratar para usar a palavra cliente. Então as palavras surgem assim, né, no ser, na consciência, né, e depois pro ego que vai fazer essa organização do vocabulário. Assim a gente chega a esse trio que eu fiz aqui uma brincadeira com 2 pontos e um hífen, né? Mas a gente pensar, eu trago para a gente pensar, para a gente se pôr em repouso para sonhar essa possibilidade e talvez até provocar nessa nossa incursão formas oníricas de escrever, de pensar as palavras, de sonhar as palavras, de intuir palavras, né, de sentir palavras. Porque eu fui notar, né, enquanto nessas minhas nuances, né, percebidas pela obra, esse trio: palavras, vidência e sonhos. Né? Para ir a essas profundezas oníricas, é necessário deixar as palavras o tempo de sonhar. Se a gente pensa enquanto a palavra na sua germinação, a gente vai ver ali nessa profundeza onírica, uma vontade, né, uma germinação, o brotar de uma existência, né, que vai ter a sua missão, vai ter seu objetivo, vai ter a sua função de luz, né? Mais tarde, quando vai se em direção a um conceito, mas ela vai voltar, né? A gente pode pensar na palavra enquanto essa coisa que acomoda e desacomoda, que fica confortável e desconfortável, que é e não é, que pode ser num contexto, não pode ser no outro, ou pode ser e não ser no mesmo contexto, como é a questão da ambiguidade na poesia. A gente vai ver que a palavra, para que ela tenha essa função onírica de sonho, ela tem uma necessidade, então, de iluminar também. Né? Enquanto espetacular, ou seja, enquanto iluminadora, ela vai ter esse caráter visual, ela vai ter a vidência. A palavra para muitas culturas, para muitas línguas, ela tem o caráter de um caráter criador, né? Criador de sentido, criador de existência, criador de mundo. Uma palavra é o germe de uma vida, né? Como o Bachelard vai dizer. Então, se ela é germe, se ela abre uma fenda, né, que vai iluminar, que inclusive é esse meio que a gente vai usando aqui, né, no curso, é através
palavras que a gente troca, que eu trago aqui nos slides, através dos slides, através da minha fala, através das respostas, e que vem pelos comentários, pelos áudios no WhatsApp, né? Ela tem esse caráter de ir longe, né? Ela vai projetar, né, pela sua virilidade, também chegar a algum lugar e ter, sim, um objetivo, algo a dizer. Então, para algumas culturas, esse aspecto luminoso está lá na origem do mundo, que vai dizer que o mundo é o surgimento de uma palavra, né? Uma palavra fez o mundo. E sendo assim, quando a gente fala, a gente cria um mundo, a gente abre uma fenda para que aquilo, tentando projetar essa palavra, o nosso ser em direção a essa palavra, a gente tem um fenômeno de evidência. A gente quer olhar para frente, para o futuro e, de certa forma, adivinhar. E tanto que as palavras vão ter, eu trouxe no outro modo, esse caráter de substituir os símbolos visuais. Toda a simbólica criada a partir da imaginação visual, na cultura, vai ser substituída pelas palavras. Aquilo que a gente imagina, o sentimento, a emoção que a gente sente, a gente vai transformar, né, em imagem para poder entender e vai dar uma finalidade de palavra, né? Ou seja, você vai transformar o visual em palavra. A imaginação, ela tem esse caráter ocular, né? De transformar tudo em imagem e depois a gente vai transformar em palavra. E agora, como penetrar nessa esfera poética através do nosso tempo? Como o nosso tempo, como a nossa época, as nossas ferramentas poéticas, as nossas capacidades, o nosso simbolismo, a nossa cultura permite essas descidas, onde a gente vai encontrar a terra fértil, o humus, que vai permitir com que a gente sonhe palavras novas. Onde está, né? Cadê? Pelo quê, né? Que forças? Onde a gente pode beber o devaneio? Onde a gente pode ler? Né? Quem a gente vai ler? Como? Quando? Né? Que tempo? Que espaço? Como criar palavras novas? Como fazer com que uma palavra tome outros caminhos, outros rumos? O Miyakoto, um poeta, um escritor de Moçambique, na África, é um escritor que eu gosto muito. Uma rápida pesquisa sobre palavras, o que ele diz, fez trazer essa citação dele aqui, onde ele vai dizer que inventa palavras para que digam coisas que nenhuma outra diz. O Miyakoto, ele traz essa poética bem profunda, né, de provocar, de mexer nas palavras, né, de deformar as palavras para que elas sejam outras coisas, para que elas consigam traduzir os sentires, os nossos sentimentos, que nenhuma outra é capaz, né? E a palavra, ela tem, então, essa capacidade. E aqui a gente vai chegando, então, ao nosso último slide do encontro de hoje, né? Que é um slide para a gente não se perder. Quando a gente está falando da poética, da poesia, do onirismo humano, a gente está
nesse polo da imagem, que é um polo, então, que age muito diferente do mundo, né, do conceito. Tá? Segundo Bachelard, a gente só pode compreender a imagem pela imagem. A gente se utiliza de palavras, mas essas palavras já são como se fosse aqui um passo em direção ao conceito, né? Como eu havia dito antes, o mito talvez seja a primeira redução do empobrecimento da imagem em direção ao conceito. Tá? Então, as palavras já vão estar aqui, logo no início, né, da nossa luz para que chegue no conceito. Né? E aí, o professor Gabriel Kafuri, num encontro há um tempo atrás, ele trouxe essa imagem do yin e yang, onde me chamou muito a atenção, que seria o conceito, a gente pode pensar o conceito aqui como essa parte branca, vai ter sempre, no mundo do conceito, vai ter sempre um pinguinho de imagem. Por mais que a gente reduza a imagem, o conceito vai ter sempre um quê. Não tem como a gente filtrar totalmente para que a gente compreenda um conceito, limpar de todas as imagens. Assim como, para a gente compreender, chegar na imagem, a gente vai sempre precisar de conceitos, a gente vai sempre precisar de palavras, a gente vai precisar de epistemologia, né? Ou seja, vai ter sempre um pinguinho de poética na epistemologia, assim como vai ter sempre um pinguinho de epistemologia na poética. Tá? E aqui, para lembrar, Duhan ainda vai ver, digamos que tudo, né, tem um fundo, que a gente pode pensar esse fundo preto aqui, como o fundo do imaginário. Né? Além do imaginário e a ciência se complementarem, eles serem, a gente ter esse dever de integrar essas duas polaridades, né, na nossa psique, o imaginário, ele também é o fundo poético, o fundo criador. Né? A gente vai criar toda a ciência sobre um fundo imaginário, né? E esse, então, é o módulo 2. Espero ter sido o mais claro possível, ou não, ou o mais obscuro possível. Tenha feito um pouco desse trajeto entre o yin e o yang, entre a imagem e o conceito, entre a explicação e uma não explicação, entre um obscurecimento, né? Tenha feito alguma poética e alguma epistemologia, tenha trazido luz e escuridão, de alguma forma, e continuem trazendo as dúvidas, né? As questões, que a gente vai dando um jeito de debater elas nos próximos encontros, ou então trazer ela para o último encontro, onde a gente vai ter a presença do professor Gabriel, né, e a presença de todos num debate, né, numa grande conversa, né, longa conversa, em repouso, espero, né, sem um grande objetivo, mas assim como sonhou Bachelard, a gente sonhar as possibilidades poéticas, sonhar palavras novas, sonhar os nossos sonhos, na verdade, né? Perceber as nossas demandas infantis, as nossas demandas oníricas, que a gente possa fazer isso de uma forma repousante. Certo? Então, até uma próxima e encontre por isso. Valeu!